Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá. A gente já falou a respeito de perímetro e de área, e a atividade de hoje é para a gente fazer exatamente isso: calcular o perímetro em centímetros e a área em centímetros quadrados. Lembra por que eu expliquei que é centímetros quadrados, né? Porque seria quantos quadradinhos de 1 centímetro que caberia dentro de cada um. Só que aqui, para a gente não precisar ficar dividindo em quadradinhos, né? Como a gente fez na anterior, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar os cálculos, certo? Então, primeiro você vai medir a sua imagem, né? O desenho que você tem aí com uma régua, tá? Para você poder conseguir perceber quantos centímetros tem aqui, quantos centímetros aqui, para você poder conseguir fazer os cálculos. Esse primeiro aqui eu vou registrar, tá? Só para explicar o primeiro. Então, aqui, ó, nesse primeiro aqui, eu tenho desse lado aqui embaixo, ó, ou em cima, né? Tanto faz. Então, aqui eu vou ter o quê? A quantia de 4 centímetros, tá? Na hora que eu medir, eu vou ver que eu tenho 4 centímetros. Então, aqui embaixo e lá em cima também, eu vou ter 4 centímetros aqui, tá? E medindo esse lado daqui, eu vou descobrir que eu tenho 6 centímetros. Ô, gente, aqui não tem como eu ficar colocando régua para mostrar para vocês, tá? Então, assim, vocês... Nossa... Então, aqui eu tenho 6 centímetros desse lado aqui, tá? Então, 6 centímetros, 4 centímetros. Isso você vai fazer com essa daqui também, medir quantos aqui, tá? A azul também, mede quanto tem aqui. Essa aqui, mede aqui e mede aqui, tá bom? Aí, depois que você mediu, anota como eu fiz aqui para ficar mais fácil. Aí, você consegue calcular o perímetro e a área, tá? Para calcular o perímetro, o que você vai fazer? Você vai somar, não é? São 4 lados. Então, são 2 de 6, então eu vou somar 6... Né? Quem quiser usar a multiplicação aí nos pode usar, tá? 6 mais 6, mais 4, mais 4. Aí eu vou saber quantos centímetros, não é isso? Eu vou saber quantos centímetros aqui, ó. Não vou pôr a resposta para vocês, que é vocês que vão somar, certo? Agora, quando eu quiser saber a área, o que vai acontecer? Com a área, eu não vou fazer da mesma forma somando. Com a área, eu faço o quê? Eu multiplico. Então, eu vou fazer 6 vezes 4. E aí, eu vou descobrir o quê? Quantos centímetros quadrados eu tenho, tá? Lembra de na hora que você colocar a resposta aqui, ó, tá? Você colocar centímetros quadrados na frente, tá bom? Aqui, ó, centímetros quadrados. Quando colocar o perímetro, colocar só centímetro, combinado? Aí você vai fazer a mesma coisa para o B, você vai lembrar que você vai medir primeiro, para depois você fazer o cálculo, tá? Então, quando medir, registra quanto que você mediu, tá? Então, se tem 6 aqui, tem 6 aqui também, né? Se tem 4 aqui, tem 4 aqui também. Então, eu vou somar os 4 lados e achar o perímetro. E para fazer a área, eu vou fazer a multiplicação, certinho? Então, vocês vão fazer o cálculo dos 4, tá? Aqui eu não vou, né, colocar as outras medidas, porque até mesmo porque eu quero saber se vocês estão sabendo usar a régua. Aí agora você vai comparar o perímetro e as áreas do retângulo A e B. Então, depois que você colocou todas as respostas, você vai voltar lá no A e no B e você vai verificar uma coisa lá. O que é que vai ter de igual lá? Vai ter alguma coisa igual, tá? E vai ter alguma coisa diferente. Então, você vai registrar aqui embaixo o que é que você observou. Claro que para você observar, você vai ter que calcular primeiro, né? Depois, você vai fazer a mesma coisa com o seguinte, você vai voltar lá atrás de novo, tá? Nos retângulos do quadro 2. Então, você vai voltar aqui, olhar o C e o D. O que é que você vai verificar aqui? Com o C e com o D. O que é que tem de igual, o que é que tem de diferente? Aqui tá falando para pôr no caderno, mas não precisa pôr no caderno não, pode colocar aqui mesmo, tá? É até melhor, que fica mais fácil na hora que vocês forem entregar o livro. Então, pode registrar aqui mesmo o que é que, né, semelhanças e diferenças, o que é que você observou de semelhante e de diferente entre esses dois aqui na sequência, certinho? Então, vamos para a próxima. Na próxima, na página 108, nós vamos falar a respeito de volume, tá? Lembrando aqui, ó, que quando se trata de volume, é por quê? Porque não é uma figura plana,
lembra? É um sólido, né? Tem a forma de um sólido geométrico. Então, por isso é que quando a gente trata de volume, de figuras, né, que são tridimensionais, ou seja, né, que são sólidos, formato de sólidos geométricos, a gente fala de volume. E aí, quando a gente fala de volume, a gente vai falar de centímetros cúbicos, tá? Aí já não é mais centímetros quadrados nem metros quadrados, é centímetro cúbico, né? Ou metros cúbicos, tá? Lembra disso. Isso é importante você saber para ler, tá? Tem gente que vê esse centímetro com 3 aqui e não sabe o que é que vai ler, tá bom? Então agora a gente tem aqui, ó, um cubo mágico, né? Esse cubo mágico todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe o que é. É um brinquedinho que tem essas cores diferenciadas aí. O objetivo é que a gente vai virando ele e fazer as faces ficarem cada uma de uma cor diferente, né? Então, essa tem que ficar toda de uma cor, essa toda de outra. Então, são 6 cores. Cada face você tem que conseguir fazer com que ele fique de uma cor só, tá? Então, aqui diz o seguinte, ó. Calcule o volume do cubo mágico produzido abaixo, né? Tá desenhado aqui, considerando que cada cubo pequeno que o compõe tem 1 centímetro de aresta. Então, cada cubinho aqui tem 1 centímetro. Então, o que a gente falou aqui, ó? A gente tem que observar que a gente tem aqui, ó, comprimento, largura e tem altura, certo? Só que no caso do cubo é fácil, porque comprimento, altura e largura é a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu falo assim, o mesmo tamanho, porque o cubo tem as faces iguais, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 1, 2, 3, que são o que eu tenho aqui, vezes, quantos que eu tenho aqui? Aqui, 3 também. Então, vezes 3. Vezes 3, vezes, de novo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 subindo, então vezes 3 de novo. O resultado disso aqui, né, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, quanto que é? É o que eu vou ter aqui, que eu vou registrar aqui, tá? Lembrando que quando você fizer o registro aqui embaixo, você coloque, por favor, tá? Centímetros cúbicos na hora de registrar a resposta, tá? Você vai pôr o número que é, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é quanto? 27. Então, 27 centímetros cúbicos, correto? Não esquece disso aqui. Então, vamos para a próxima. O João está de mudança e ele guardou seus pertences em caixas com arestas medindo 1 metro. Então, a caixa dele tinha as arestas medindo 1 metro. Ele precisou de 8 caixas para guardar tudo o que ele vai levar no caminhão, tá? Então, qual que é o volume total das caixas de mudança do João? Então, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, uma caixa. Eles já falaram para mim que uma caixa tem quanto de volume lá? 1 metro cúbico, não é isso? Isso é o que falou aqui, ó. Ele guardou a caixa com aresta de 1 metro. Então, uma caixa tem 1 metro cúbico, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1, certinho? Então, agora eu quero saber o volume das 8 caixas. Se uma caixa tem 1 metro cúbico, então quando eu for fazer o quê? 8 caixas, o que eu vou fazer? 8 vezes 1. E aí, 8 vezes 1, o volume é quanto, então? Né? Aí é você que vai fazer, tá? Lembra que tem gente que está assistindo as aulas e não está pondo resposta, está pondo só as minhas anotações. Então, 8 vezes 1, quantos metros cúbicos que vão dar de volume, né? As 8 caixas lá do João. Então, agora seguindo aqui, ó. O esquema abaixo representa o baú do caminhão, tá bom? Considerando que o João deseja preencher primeiro o fundo do baú, pinte nesse esquema a melhor disposição das caixas. Ele quer colocar no fundo, né? O fundo é aqui, ó, do baú. Ele tem quantas caixas? 8 caixas para poder colocar, certo? Então, o que é que a gente pinta? A melhor disposição. Se ele quer colocar no fundo, e são quantas caixas? 8. Então, o que eu vou fazer na hora de pintar, né? Que eu vou observar aí para eu poder conseguir pintar essas caixinhas. Que eu vou ter que pintar 8 caixas. Se é no fundo, então eu vou ter que pintar uma aqui, né? Vou ter que pintar outra
Vou ter que pintar mais uma, pintei 3, certo? Já deu? Ainda não deu, né? Então, se ainda não deu, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pintar mais 3. Então, mais uma, mais duas, mais 3. Deu quanto? Deu 6. Ainda tá faltando quantas caixas para poder pintar? Mais 2. Então, eu vou pintar mais 2 caixas aqui em cima e pronto. Então, o fundo do baú vai ficar quase todo preenchido, né? Só vai ficar um cantinho aqui, porque são 8 caixinhas. Então, pintei, né? Aqui não deu para eu pintar direito, tá? Porque o pincel aqui do programa é fininho, então, mas aí vocês vão fazer, né, colorir direitinho. Então, agora é o seguinte, ó, depois de carregar o caminhão com as 8 caixas, qual que é o volume disponível no baú? O que é disponível? Disponível é o que sobrou ainda depois que colocou essas caixas, ainda sobrou espaço para ele colocar outras. Como que eu vou descobrir o que sobrou? Primeiro eu tenho que saber quanto que tinha disponível. Então eu vou ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então tem 6 aqui de comprimento. Então eu vou multiplicar 6 vezes, aí eu vou lá, ó, tem quanto aqui de largura? 1, 2, 3. Então 6 vezes 3 vezes, e de altura? Quanto é que eu tenho de altura? Eu tenho 1, 2, 3 caixinhas na altura. Então vezes 3. Quando eu fizer isso, eu vou descobrir um total, né? Que eu não sei quanto que é aqui, mas que você vai conseguir descobrir aí um total. Descobriu esse total? O que você vai fazer? Se você quer saber quanto que é disponível, quanto que é que estava ocupado lá pelas caixinhas? São 8, não é? Então, se são 8 ocupadas pelas caixinhas, o que eu vou fazer? Esse total aí que eu não sei quanto, mas que você já sabe, né? Que você vai calcular aí para mim, menos as 8 caixinhas que ele colocou, né? Que são os 8 metros cúbicos de volume, e aí eu vou conseguir encontrar quanto é, né, que ele vai ter ainda à disposição, quantos metros cúbicos que ele vai ter à disposição para poder preencher ainda no caminhão, certinho? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, aquilo que você, né, não entendeu muito direitinho, pergunta, tá? Mas pergunta assim depois que você tiver assistido, né? Porque às vezes não assiste nada e aí pergunta, sem ter compreendido porque não viu a explicação, correto? Então, assim que estiver pronto, vocês me enviam. Um abraço, tchau.